Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Hoje, né, um dia importante para nós, como todos os outros dias da nossa vida, porque todo dia é um presente de Deus. Hoje tem que ser importante, a gente não pode só comemorar, né, aquele dia que a gente tem uma festividade, nascimento, né, aniversário. Não, a gente tem que comemorar todos os dias, porque todos os dias são presentes de Deus. E hoje é dia 24 de julho, né, de 2018. Estamos falando sobre a nova exortação apostólica, alegrai-vos e exultai. Mas antes, gente, eu vou dar aquele recado para vocês, aquela lembrança, que dia 14 de agosto, faltam 12 dias, tá? Dia 14 de agosto, nós vamos ter a mudança do sinal analógico, na verdade, o desligamento do sinal analógico pro sinal digital. Então, você que ainda não tem um conversor digital na sua televisão não pega a TV digital, você pode adquirir o seu conversor. Através do telefone 147 do Seja Digital, você consegue obter informação se você tem direito a um conversor digital gratuitamente. E se não tiver, também você tem que correr atrás para adquirir, senão você vai ficar sem televisão, tá bom? Sem assistir televisão. Todos os sinais analógicos serão desligados e somente quem tiver com o conversor uma TV que já já tem a conversão digital, já tem o canal digital, é que poderá continuar assistindo a programação. Qual que é a informação, gente? Vocês podem acessar, né, você na TV digital ou então ligar no 147. Lembrando, dia 14 de agosto, dia de Padre Kolbe, né, nosso fundador, e nós vamos estar aqui, firmes e fortes. E quem tiver canal digital vai poder assistir a gente, tá bom? Qualquer dúvida, 147. E como eu disse para vocês, hoje a gente está falando sobre alegrai-vos e exultai, que é a nova exortação apostólica do Papa Francisco. É de abril, né, padre, desse ano, né? Acho que foi o lançamento. Recebendo hoje com carinho aqui o padre Adriano Stevanelli. Ele que é diretor de TEL, né, diocesano, está aqui batendo um papo, falando, explicando, esmiuçando para a gente esse documento tão bonito. Aliás, todos os documentos da igreja nós somos convidados a ler, porque às vezes a gente fica só indo à missa e se esquece de conhecer aquilo que a nossa igreja está propondo para nós, né, padre? É importante, eu acredito que todos esses documentos, e quando a gente fala dos nossos pastores, estamos falando daqueles que, escutando a voz do Espírito, dizem à igreja, como na leitura do Apocalipse, o anjo, que na verdade era o bispo da igreja, que conduz, ouvindo, digamos, os caminhos do Evangelho, da tradição apostólica da fé, que nos orientam no hoje do nosso caminho de salvação, porque a história da salvação continua, estamos vivendo o tempo do Espírito, e viver desse tempo teológico significa ouvir este mesmo Espírito e o que ele indica à igreja. Para nós lermos um documento, significa que nós estamos ouvindo a voz do sucessor de Pedro, né, que por sua vez escuta, digamos assim, do Espírito aquilo que o pastoreio do Cristo, que é o Senhor da igreja, nos diz. Então, sempre, os documentos são muito baseados na Sagrada Escritura, na tradição apostólica, e tem essa grande vantagem de encarnar no hoje do nosso caminho as estradas e os caminhos que devemos seguir para chegar à meta, né? Então, eu vejo que nós católicos ainda somos um pouco assim, vamos numa certa falta ainda de conhecimento e de formação geral do nosso povo. E é bonito porque a gente vê que todos os documentos eles têm disponibilizado em livros, tem na língua portuguesa, né? O próprio de hoje que a gente está falando, Alegrai-vos e Exultai, a gente tem em livros, as livrarias católicas, você encontra esse documento bem esmiuçadinho, explicadinho, que dá para a gente poder conhecer, né, os documentos da igreja. Exatamente, eu diria, nós estávamos falando do Papa Francisco, a facilidade que ele tem de dizer de maneira bastante coloquial, uma coisa bastante próxima da gente. Então, vocês não vão ter mais nem a desculpa, nós não teremos mais nem a desculpa de dizer, nossa, mas que documento numa linguagem tão conceitual, tão alta, não. A linguagem é muito acessível e ele faz questão, é uma escolha pedagógica dele. Gente, fala nisso também, né? Quem tem acesso à internet, se vocês entrarem no site do Vaticano, vocês encontram todas as exortações, desde lá do começo, tem todas as línguas, você pode ler. Eu mesma, quando fui ler sobre o assunto, né, essa semana, eu fui procurar lá no site do Vaticano, e lá você acha, e a linguagem de fato é muito fácil. Então, às vezes você fala assim, Antonielle, eu não vou poder comprar o livro. Antes de você ter acesso à internet na sua casa, vai pelo celular, coloca lá no Google, nosso amigo Google, sabe? Escreve lá, alegrai-vos e exultai, vai aparecer para você no site do Vaticano, eles disponibilizam. Graças a Deus a gente tem também os meios de comunicação, né? Que possibilitam essa proximidade com a gente. Nós estamos falando de santidade, né? Afinal de contas, essa exortação apostólica nos fala de santidade,
nos mostra, né? Não nos mostra o caminho, mas assim, acaba sendo um facilitador pra gente, né? Se parar pra pensar. Eu falo assim, só a oportunidade de você saber que você é capaz, que isso está ao seu alcance, está em suas mãos, já é um passo muito grande, né? Agora, padre, como que eu faço, né, para trilhar esse caminho de santidade? A gente já falou que não é uma receita de bolo, não é sendo perfeccionista, né, fazendo essa confusão, mas para eu traçar esse caminho de santidade na minha vida, né, como é que é? Ele é fácil? Ele é difícil? Eu tenho só que acertar? Eu não posso errar? Certo. É muito pertinente essa questão que você coloca, porque o documento tendo 5 capítulos, eu acredito que ele tenha de fundo essa preocupação, né? Primeiro capítulo nós percebemos o chamado universal à santidade. E olha que Gaudete et Exsultate traz uma perspectiva que foi ressaltada, uma ênfase da Lumen Gentium, do capítulo que fala sobre a igreja, esse documento do Concílio Vaticano II, que exatamente nos fala do chamado de todos à santidade. E não existe uma classe, uma elite que é chamada. Nós não podemos pensar o nosso fazer, trabalhos manuais, a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, fora desse chamado à santidade, porque ele é a realização, inclusive, da nossa vida e da nossa plenitude. Santidade não destrói a nossa autenticidade, muito pelo contrário, constrói o nosso humano, né? Nos plenifica. Eu digo que Deus não nos tira nada, Deus plenifica. Tira aquilo que não nos constrói. E o segundo capítulo, exatamente, que fala que nesse caminho nós temos alguns vícios, alguns problemas. 2 grandes problemas que volta e meia aparecem aí, né, o chamado neopelagianismo, neoagnosticismo. E aí é onde eu queria chegar, que no terceiro capítulo do documento, o Papa coloca seguindo o mestre. E as bem-aventuranças são colocadas ali como uma carta constitucional, digamos assim, uma carta magna. Aquilo que no Antigo Testamento correspondia aos 10 mandamentos, o decálogo, os mandamentos de Deus, corresponde às bem-aventuranças do Novo Testamento. E ali se fala da mansidão, da humildade, bem-aventurados os pobres. E vejam que o termo bem-aventurado na Bíblia significa, traduzindo para nós hoje, feliz. Quem é o bem-aventurado? Na Sagrada Escritura, bem-aventurado quer dizer feliz. Os santos são chamados bem-aventurados, né? E exatamente qual que é o caminho a ser trilhado? O caminho do Evangelho. Não tem um outro caminho fora de Cristo. Toda meta de santidade, eu vou dizer assim para vocês, eu não cheguei lá não, né? Mas o sonho de todo cristão chegar a afirmar aquilo que Paulo disse praticamente no final da sua vida. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, o ideal de santidade é pensar como Cristo, julgar com os critérios de Cristo, sentir como Jesus Cristo. Aí trazemos na mente da gente, não sei, acho que você é bem mais nova que eu, aquela música de Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus, sentir como Jesus sentia. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque no fundo, santificação é isso, é cristificação. O caminho da nossa santidade é se tornar como Cristo. E o que o santo faz? O santo reflete um aspecto da luz de Cristo. Porque o santo, lembremos que na liturgia da nossa Eucaristia, nós começamos sempre cantando no Glória, só vós sois o santo. Então, o que é santo? O santo é um amigo de Deus. Ele é tão íntimo de Deus que ele participa dessa vida e dessa intimidade de Deus, de tal modo que ele reflete a luz de Deus na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa entender que essa comunhão, que é a meta da nossa vida, ela já começa nesse caminho de vida. Com todas as quedas que nós temos ou não. Não faz muito tempo que nós ouvimos na missa a segunda leitura que Paulo dizia: eu me glorio das minhas fraquezas. Espera aí, mas a gente vive fazendo de tudo para evitar as fraquezas? Como que Paulo está dizendo eu me glorio das minhas fraquezas? Exatamente que você tem que ler o contexto, para que em mim se manifeste a força do Cristo. Aí entra um dos perigos, né, da pseudo-santidade, que é o pelagianismo, que é o que você cai num voluntarismo, que no fundo a santidade é uma conquista dos meus atos. É como se a santidade fosse um valor moral ou físico que eu possuo, como se fosse algo que fosse conquistado pelas minhas penitências ou por minha ação. E no fundo, a santidade é um dom de Deus, porque é participação na vida dele. Né? E participamos da vida de Deus através da nossa vivência como Cristo. Quem me ama, escuta as minhas palavras e as põe em prática. Então é um caminho de escuta das bem-aventuranças. Aliás, se vocês querem um conselho, terceiro capítulo, está muito desafiador. As bem-aventuranças
eu acredito que é um caminho assim, bastante sólido de vida. Que, aliás, se contrapõe muito com o espírito do mundo. O espírito de hoje, né? Quem que vai dizer hoje, bem-aventurados os mansos? Contrário de bem-aventurado hoje é quem briga na internet, católicos que estão se degladiando, se acabando com essa história de direita e de esquerda, se devorando. Eu acredito que se Paulo escrevesse para muitas das nossas comunidades hoje, vocês estão se devorando dentro da própria igreja. Não tem caminho de santidade nesses moldes, né? Nós precisamos entender que essa dinâmica do reino de Deus é uma dinâmica muito diferente do espírito do mundo, né? Olha, porque eu peguei bem-aventurados os que promovem a paz. Hoje em dia não, bem-aventurado quem sai aí atirando para todo lado, armado. Quer dizer, nós perdemos as bem-aventuranças. Nós perdemos a essência do cristianismo, nos dizendo católicos, né? Eu sempre digo que Papa Francisco nos recorda aquilo que talvez nós não tínhamos muito presente. Nós vivíamos dizendo para fora, para o mundo não presta, o mundo está errado, mas nós não olhávamos que a comunidade cristã muitas vezes não reflete a luz da santidade de Deus. E aí Papa Francisco fala, gente, vamos lavar primeiro a roupa suja nossa? É o estilo dele. Olha, ele vive puxando a orelha do clero por causa disso. Falou, olha, primeiro vamos lavar a roupa suja, vamos limpar a casa e depois vamos falar para os outros. E automaticamente a vida de santidade, ninguém sai anunciando nos microfones, eu sou santo. É um reflexo natural da vida de santidade, ela brilha. Onde tem um santo tem vida, tem evangelho, tem paz, tem concórdia, tem amor. Se reflete, se tem uma coisa que não se consegue esconder, é a ideia do evangelho, né? Não se pega uma luz para se esconder debaixo de uma mesa. É natural, o santo brilha. Eu li hoje, essa semana, um texto em rede social que dizia assim, se Deus nos convida a ser luz, né, não estranhe se Ele te colocar no meio da escuridão. Então é justamente isso, né? Às vezes as pessoas pensam, padre, e durante muito tempo eu vivi isso, de que eu tinha que viver isolada, rezando, tinha que fugir das coisas do mundo para poder ser santo. Mas eu acho que o maior desafio é justamente isso, você praticar esse caminho de santidade no meio onde tudo vem contra. E aí você vai iluminando, você vai sendo aquele objeto de transformação onde quer que você esteja. Né? Que eu acho que é o maior desafio, né? Sim. Eu fico muito feliz que você tenha colocado isso, porque, vejam, a espiritualidade que brota do Alegrai-vos e Exultai é uma espiritualidade exatamente do cotidiano. Papa Francisco quer trazer para nós uma espiritualidade que nos traga, que não nos tire da nossa vida cotidiana, mas onde eu encontro luzes, por exemplo, nós somos ainda muito... Nossa mente, o nosso inconsciente coletivo, digamos assim, para falar de uma forma junguiana, é muito ainda rural. Por exemplo, nós achamos que para ser santo você tem que se retirar, é aquela ideia eremita, vocês têm que estar numa paisagem natural. Tudo isso é uma grande verdade, ninguém está dizendo que isso não é. Mas, gente, a cidade também é o lugar da santidade. Nós temos que trazer uma espiritualidade do cotidiano, onde eu não tenha que parar as minhas atividades. Gente, ser santo, eu falo sempre, lavando louça. Uma coisa é eu lavar uma louça dizendo, porcaria, né? Sempre eu. Por quê? Aquela revolta. Outra coisa é você lavar a louça, olha, sabe? Tem alguém que cozinhou para mim, eu estou fazendo um bem para minha família, para minha comunidade. É um modo de eu amar os meus irmãos. Vejam, não são coisas extraordinárias. Aliás, eu digo, nem Deus se utiliza do extraordinário. Deus é extraordinário no ordinário. É o seu método. E essa é a verdade, né, que Papa Francisco coloca nesse documento Alegrai-vos e Exultai. É ser extraordinário, mas no ordinário da nossa vida, no modo de tratar as outras pessoas, né, aquilo que você colocava com muita propriedade, de perceber que santidade não é pensar somente em momentos isolados de oração, mas num estilo de vida. Aliás, Papa Francisco fala no documento, o caminho de santidade, fazer do caminho de santidade um programa de vida. É vida, porque Paulo VI já dizia que um dos maiores divórcios mais escandalosos dos cristãos que vivem hoje é o divórcio entre a fé e a vida. Gaudete et Exsultate está querendo unir este aspecto da nossa fé com a nossa vida. E sermos, segundo aquilo que se diz hoje na visão mais atual, contemplativos na ação. Estar fazendo as coisas em Deus, você não precisa
em nenhum momento pensar que a santidade está fora do meu momento de ação. E às vezes acontecia até na espiritualidade do padre. Vou parar agora e fazer um retiro, porque agora eu vou me santificar. Mas não se santifica celebrando a Eucaristia? Não se santifica indo visitar um doente? Não se santifica ouvindo uma confissão, ouvindo o desabafo, a tristeza das pessoas? Verdade. Então não dá para pensar que existem pausas, pequenos... existem momentos em que Deus escolhe o caminho extraordinário, mas é muito raro. E a santidade, ela é desafiadora, né? É muito difícil eu ser desafiada no meio do mar tranquilo, né? Sim. Eu não vou ser desafiada dessa forma. Padre, antes da gente encerrar, a Sueli Aparecida Ribeiro, ela pede uma bênção por ela e por Vívia Laura Ribeiro Batista. Então, Sueli e Vivian, que Deus escute a súplica de vocês. Deus sabe o que tem no coração, as angústias e as necessidades, e que esse Deus, na sua bondade e no seu amor, escute as súplicas de vocês e as atenda. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, para a gente encerrar, a vontade de Deus é a nossa santificação? E desde o batismo nós somos convidados a trilhar esse caminho? Com certeza. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, porque condenados já estávamos. E Ele não faz outra coisa em seu amor senão nos chamar a esta vida de intimidade e comunhão com Deus. Deus quer sempre ser um amigo íntimo. E nesse sentido Ele não quer se separar da nossa vida em nenhum momento. Então santidade nada mais é do que corresponder a esta amizade com Deus, viver em comunhão com Ele, e necessariamente são duas faces de uma mesma moeda. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas eu digo sempre, na ordem da prática da nossa vida, o amor ao próximo é o termômetro de que amamos a Deus. Então não dá para pensar uma santidade de quem acha que só vive rezando, repetindo orações, mas não faz outra coisa, senão fazer mal e falar mal da vida dos outros. Santidade, ela tem que aparecer na vida, e o termômetro do amor a Deus se passa através do amor ao irmão que vemos, que confrontamos e que às vezes tem momentos bons e momentos ruins. Mas ser luz, é isso que Deus pede de nós, com certeza. Padre, vamos combinar para o senhor voltar logo, vou ver certinho uma data, para a gente falar somente desse terceiro capítulo, para a gente falar das bem-aventuranças, porque quando eu leio as bem-aventuranças eu falo assim, gente, olha, às vezes até que eu tô num caminho certo, às vezes eu defendo umas coisas que não tá fugindo não da graça de Deus, daquilo que Deus pede para nós. E é muito bonito a gente parar para prestar atenção no Sermão da Montanha. Talvez a gente precise desse reavivamento daquele sermão dentro de nós, A gente precisa de uma sociedade melhor. E acredito que o Papa Francisco tem observado isso, diante da realidade que nós vivemos hoje, falando em nível de mundo mesmo. Sim, com certeza. Para pedir para nós, Volta para o amor. O caminho de santidade também é um caminho de amor, é um caminho de caridade, É um caminho diferente para a gente poder ter uma cultura, ter uma sociedade melhor, Vamos combinar? Eu vou ver a data certinha e eu vou entrar em contato, tá bom? Ótimo, a gente vai ficar aguardando. Com um prazer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, saúdo você com muito carinho, que com muita propriedade estava pensando aqui, provavelmente leu esse documento, que você estava suas perguntas muito pertinentes. E é isso, Deus nos abençoe e que continuemos trilhando seus caminhos. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo agora, então. Daqui a pouquinho Paloma vai estar aqui com as notícias de hoje. Até tem uma dica, para que as pessoas comecem a rever os seus hábitos, porque afinal de contas o gás de cozinha subiu e a gente vai ter uma matéria com umas dicas muito legais para você economizar gás de cozinha aí. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta, não sai daí não.